Olá, sejam bem-vindos ao programa OAB na TV da 12ª Subseção, composta pela cidade de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. O programa OAB na TV conta com o apoio cultural do Centro Universitário Unicep. No programa de hoje, vamos estar entrevistando o Dr. Marcelo Valente, que vai falar sobre a reforma tributária. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Obrigado pela participação do senhor. Marcelo, qual a abrangência da palavra tributo? A palavra tributo, ela abrange basicamente, a grosso modo falando, os impostos, as taxas e as contribuições sociais. Os impostos são aqueles que não têm destinação específica pela lei e não têm, e são cobrados pelos todos os entes da federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal. As taxas, elas têm contraprestação, ou seja, ela é cobrada geralmente quando da realização de algum serviço público. O serviço público é cobrado, assim como a taxa, existe a taxa do lixo, existe a taxa ou tarifa do pedágio, existe uma contraprestação. E as contribuições sociais. Marcelo, o que é a reforma tributária? Bom, reforma tributária, primeiramente vamos entender a questão o porquê que está sendo proposta essa reforma. A reforma tributária, ela é basicamente uma mudança na forma de cobrança, instituição de tributos no país. Ela está sendo proposta há muitos e muitos anos, corre o projeto da reforma tributária no Brasil, por conta da complexidade da cobrança e do ordenamento jurídico no que diz respeito à cobrança de tributos no Brasil. Isso dificulta muito para o lado do contribuinte, de quem tem que pagar esses impostos, e do lado do ente público também, na hora de cobrar o imposto devido, na hora de autuar empresas ou autuar pessoas físicas que não fizeram o pagamento desse tributo. Então a reforma, ela visa simplificar esse pagamento de tributo para todo mundo, para os dois lados. E o que consiste o projeto básico da reforma tributária? Bom, por exemplo, o projeto é muito complexo, ele é muito amplo, ele trata da cobrança, cobrança de todos os tributos nacionais, sejam tributos federais, como o imposto de renda, como o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, como os tributos estaduais, IPVA, e como os tributos municipais, o IPTU. Ela visa a simplificação da cobrança desses tributos. Por exemplo, o ICMS, que é um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS hoje ele é cobrado por estado, e cada estado tem uma autonomia para instituir a alíquota desses tributos e a forma de cobrar. Se cobra aquilo na nota fiscal, se não destaca na nota, como é que... A logística da cobrança é o estado que determina. Isso gera até uma competição entre os estados, que é a famosa guerra fiscal, que é tão falada e tão debatida em todo o Brasil por juristas inúmeros. Então, a reforma tributária, a grosso modo, ela visa simplificar essas cobranças, uniformizar o ente federativo todo, unificar o entendimento da incidência desses tributos, para facilitar e também para desafogar o judiciário, que hoje o judiciário, para quem advoga, quem trabalha, quem é advogado na área tributária, percebe que existe uma demanda muito grande de ações na justiça no âmbito tributário, justamente pela dificuldade do entendimento do sistema tributário brasileiro pelo contribuinte e também pelos juristas também. Marcelo, essa reforma visa beneficiar alguém especificamente, alguma classe social? Olha, é o seguinte, a reforma tributária, ela vai beneficiar todos os brasileiros, basicamente. Só que, hoje em dia, a classe que mais paga, que mais contribui
para o fisco é a classe média e a classe baixa. Por quê? Existe uma pesquisa feita da relação entre ganho e pagamento de tributos. Essa relação é mais apertada, é mais justa na classe média do que na classe alta. Não que a classe alta não pague tributos, ela paga sim tributos, existe a progressividade do imposto de renda, quanto mais renda, maior é a alíquota de pagamento desse tributo, só que não é só o imposto de renda. Existem inúmeros outros tributos e a classe baixa acaba pagando mais proporcionalmente ao seu ganho mensal. Então, com a reforma tributária e a simplificação desse recolhimento, também é um assunto tratado com muito carinho pelo projeto, uniformizar e diminuir esse abismo de recolhimento entre as classes altas e as classes baixas, ou seja, fazer com que as classes mais altas recolham um pouco mais de tributos e a classe baixa, consequentemente, recolha menos, principalmente as pessoas jurídicas pequenos empreendedores, pequenas empresas. E me fala uma coisa, nesse caso, então, a reforma tende a diminuir a arrecadação tributária ou não? Olha, esse inclusive, um grande medo da aprovação dessa reforma no Congresso, mas num primeiro momento o projeto visa a diminuição de algumas alíquotas. Só que isso em absoluto significa que vá diminuir o recolhimento, muito pelo contrário. Existindo um recolhimento mais a contento, um recolhimento mais justo e mais pagável pelo contribuinte, consequentemente vai diminuir, isso é um estudo, é uma projeção que se faz até para quando dá a aprovação dessa lei, desse projeto, né, de diminuir a sonegação de imposto, porque hoje em dia a tributação é muito alta, mas a sonegação também, porque o empresário hoje que trabalha no limite da sua margem, se ele recolher todos os tributos e não tiver um planejamento financeiro muito bom, ele quebra muito rápido. Tanto é que existe o dado da ACI que nos primeiros 5 anos, 90%, cerca de 90% das empresas que abrem fecham por problemas financeiros e muitos desses problemas é devido à alta carga tributária do país. Doutor, dentro dessas dificuldades que o senhor falou que os empresários passam, qual a diferença entre sonegação e planejamento tributário? Veja bem, a sonegação é o tributo devido e não pago, basicamente. Basicamente, a empresa detém uma contabilidade que faz os cálculos e emite as guias de pagamento dos tributos e a empresa simplesmente muitas vezes, na maioria das vezes por uma falta, às vezes até de recurso financeiro, deixa de pagar esse tributo. O planejamento, esse tributo não pago, lá na frente ele vai ser cobrado pelo fisco, o fisco tem 5 anos para instituir, vai autuar a empresa, vai fazer o lançamento desse crédito tributário e isso vai para a justiça e vai entrar para o passivo da empresa. Agora, o planejamento tributário ele não chega nesse ponto. O planejamento tributário é feito antes da emissão da guia. Então, existem muitas saídas legais. O planejamento tributário, às vezes, ele é mal visto por uma parcela dos empresários, mas existem vários tipos de planejamento. Existe o planejamento legal, que é manobras jurídicas, brechas na lei, que são utilizadas para a diminuição da carga tributária. Então, são feitas contas com a contabilidade e a consultoria e é feita então, aí essa consultoria entra na empresa e faz um planejamento dentro da lei para diminuir o valor dessas guias que foram emitidas e que, no caso da sonegação, não são pagas. Então, o planejamento existe para ser pago um tributo a menor, um tributo numa alíquota, num valor menor, mas que sejam pagos. Então, o planejamento ele diminui carga tributária legalmente dentro do que a lei determina. Doutor,
qual é a análise que o senhor faz sobre a carga tributária brasileira? Bom, a carga tributária brasileira não é novidade para ninguém, muito menos para os empresários. Ela é uma das maiores do mundo, né? Hoje em dia, ela gira em torno de 42% do PIB nacional. Existe uma conta que é feita que o empresário brasileiro ele trabalha, a empresa dele gira e trabalha 4 meses e meio por ano só para o pagamento de tributos. É isso que a reforma tributária quer acabar, quer diminuir, quer tirar das costas das empresas esse pagamento exacerbado de tributo, dividir melhor e diminuir também a alíquota, diminuir o pagamento desse tributo. Porque se essa carga tributária não diminuir, se essa reforma tributária não for feita, que já era para ser feita, o empresariado brasileiro corre sério risco de sofrer muito com essa carga muito alta que já vem de muitos anos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar o programa OAB na TV. Lembrando que este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Unicep. Hoje estamos conversando com o advogado Marcelo Valente, que conversa conosco sobre a reforma tributária. Marcelo, continuando o assunto que a gente tinha parado, se a reforma tributária ela é tão benéfica, por que ela ainda não saiu do papel? A questão da aprovação da reforma tributária, ela envolve questões mais políticas do que técnicas, né? A reforma tributária até hoje não foi feita por vários motivos. Um dos motivos é a realização da votação em si, que demandaria um tempo muito grande, e isso perderia o tempo para aprovar questões às vezes mais eleitoreiras. Isso é um ponto. O outro ponto é que, como existe numericamente falando, ela diminui alíquotas em vários aspectos e o ente público ou o administrador público ele fica meio temerário em colocar ela em pauta. E também outro motivo que eu acho que contribui muito para a não aprovação, para não levar a reforma em pauta, é a questão do ICMS dos estados. Cada estado tem uma alíquota de ICMS diferente. E a reforma tributária visa a unificação dessas alíquotas. Então, isso gera conflito de interesse entre os estados e, consequentemente, o país sofre, o país sente com essa não aprovação. O que vem a ser a guerra fiscal? Tão falada, tão debatida? A guerra fiscal, como eu já tinha até dito anteriormente, ela consiste na mudança, na briga entre os estados para atrair as empresas, principalmente as empresas vindas do exterior. Também as empresas nacionais, a instalação dessas empresas. Houve um caso emblemático da empresa Ford, da concorrência entre dois estados, ela acabou ficando com o estado da Bahia. A Bahia acabou ganhando a concorrência por conta da emissão de vários incentivos fiscais para essa empresa se instalar ali. Isso, na reforma tributária, também tende a haver uma modificação, mesmo porque a empresa ela não pode se galgar somente no incentivo fiscal como principal e único atrativo para ela se instalar num estado ou em outro. Se isso tudo for unificado, a empresa irá escolher o local da sua instalação por outros motivos. E pelo fato também dessa reforma haver uma previsão dessa diminuição da alíquota, o recolhimento tributário, não que ele vá ser menos importante, mas ele passa a não ser tanto uma preocupação dos empresários como é hoje. Então, a guerra fiscal consiste basicamente nisso. Existem outras modalidades de guerra fiscal também,
que é principalmente os estados e os municípios que editam leis instituindo tributos inconstitucionais. Porque o tributo, tanto o imposto, quanto a taxa, quanto a contribuição, ela tem que estar prevista na Constituição. Ela é instituída por lei complementar, mas ela tem que ela tem que ter previsão legal na Constituição Federal. O que acontece? Os estados e os municípios, principalmente, editam uma lei e criam ou instituem algum tributo, ou aumenta ou diminui alguma alíquota tributária. O que acontece? Com a edição dessa lei, depois da passado a anterioridade, cumprido o princípio da anterioridade, que são os 90 dias, essa lei é aplicada e essa mudança de alíquota ela é cobrada na prática. Só que a lei é inconstitucional. Os advogados, as empresas inconformadas com a situação ingressam na justiça para declaração da inconstitucionalidade dessas leis, que são eminentemente inconstitucionais. O que acontece? O Supremo vai e declara a inconstitucionalidade da lei. Só que, primeiramente, esse período que a lei ficou em vigência, os tributos são cobrados na forma que a lei assim determinou, mesmo sendo inconstitucionais. O ente público, inconformado com a decisão do Supremo, ele vai editar uma nova lei igual, com o mesmo texto, só com um número diferente. Só que como a declaração de constitucionalidade da lei anterior essa declaração houve só na lei anterior, essa lei nova, apesar de conter as mesmas normas da lei anterior, ela tem um número diferente, ela tem que ser apreciada pelo judiciário novamente, essa constitucionalidade ou não. E o Estado, dessa forma, ele vai legislando e vai cobrando tributos, muitas vezes inconstitucionais, muitas vezes irregulares, usando a máquina, usando a estrutura, usando as brechas da lei ao seu favor. E isso também é uma modalidade de guerra fiscal. Que impacto a reforma tributária pode trazer na guerra fiscal? Então, basicamente, a reforma tributária, ela existe, a razão de ser dela maior, além de desafogar a cobrança tributária dos contribuintes brasileiros que já estão muito sobrecarregados, é também diminuir ou extirpar a guerra fiscal. Eu acho que acabar com ela vai ser muito difícil, mas tem como, com a edição dessa lei, você diminuir ou trazer essa guerra fiscal para moldes mais aceitáveis. Ou seja, evitar que o ente público ele cometa os abusos que eles cometem até hoje a respeito dessa edição dessas leis, como eu já havia explicado. Então, a reforma fiscal ela visa diminuir esse procedimento, né, essa bola de neve que se forma no país aí, que tanto prejudica a economia e os contribuintes, a população em geral, né? Porque quem acaba pagando os tributos, todos esses tributos que são cobrados, que são instituídos, que são cobrados, as empresas pagam, elas repassam para o contribuinte. Então o contribuinte ele acaba suportando toda essa carga tributária que a gente tratou até agora. Marcelo, em virtude da uniformização tributária, você acredita que isso pode estar beneficiando alguns estados em detrimento de outros? Olha, eu acho que num primeiro momento pode sim haver uma instalação maior de empresas em estados mais desenvolvidos ao estados menos desenvolvidos. Mas, na minha opinião, não é só a questão tributária que vai determinar essa escolha das empresas. Existe a questão da mão de obra, que os estados muitas vezes menos desenvolvidos, apesar de haver a mesma alíquota tributária, a mão de obra muitas vezes ela é mais em conta. E isso para a empresa muitas vezes, se a carga tributária diminuir, acredito eu que a mão de obra vai ser a principal questão que a empresa vai levar em consideração na hora de escolher um estado ou outro para se instalar. Sendo um ano eleitoral, você acredita que isso vai causar uma demora ainda maior para a reforma tributária sair do papel? Sem dúvida nenhuma. O ano eleitoral, ele dificulta da seguinte maneira. Existem várias manobras políticas
de oposição ou mesmo de situação para acelerar, da situação para acelerar projetos parados e que ficaram engavetados durante toda a gestão e no último ano resolve-se tirar do papel, tirar da gaveta e com isso conseguir a projeção política para uma possível reeleição. E no caso da oposição, bater firme em fiscalização, bater firme em instalação de CPI, que a Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez instalada, ela trava a pauta. Ou seja, não há possibilidade de colocar em votação nenhum projeto, muito menos o projeto da reforma tributária, que é um projeto tão complexo, que demanda tanto tempo para ser discutido e ser aprovado. Então, por ser esse ano um ano eleitoral, é basicamente impossível a reforma tributária ser colocada em pauta. E puxando aquilo que a gente tinha comentado da questão dos estados, da guerra fiscal, é um outro motivo para que isso atrase ainda mais a reforma tributária. Essa reforma tem que ser passada pelo Congresso. E o Congresso é composto de deputados estaduais que cada um defende o seu estado. E nessa questão dos estados, principalmente, ninguém quer perder. Nenhum estado quer perder. E nessa questão da uniformização da alíquota e a questão que você colocou de haver uma possível se prejudicar essa questão, um estado ou outro se sentir prejudicado pela uniformização, isso é uma realidade na cabeça de muitos governadores e muitos deputados, e isso é uma questão que também atrapalha e também ajuda a postergar essa colocação em pauta e a possível futura aprovação da reforma tributária. Então, a guerra fiscal, apesar da reforma tributária existir também para acabar ou diminuir com a guerra fiscal, a própria guerra fiscal dificulta a aprovação da reforma tributária. Então é um ciclo que se faz aí há quase 20 anos que esse projeto existe, né, e não é colocado em pauta, e não é votado e possivelmente não é aprovado também. Aproveitando esse gancho, essa reforma, doutor, implica também na contenção de gastos públicos, que é o que ninguém quer fazer, né? Sem dúvida nenhuma. Com a diminuição da alíquota tributária, essa diminuição vai ocorrer diferente e nos tributos das diferentes esferas. Então, tributo federal, tributo estadual, tributo municipal vão ter as suas alíquotas modificadas para mais ou para menos, geralmente para menos, e isso vai implicar sim numa diferença de arrecadação entre os entes, e essa diferença de arrecadação pode causar, num primeiro momento, a diminuição da arrecadação por algum ente, ou para a prefeitura, ou para o estado, ou para o município. E isso significa, no final das contas, a diminuição da arrecadação e a consequente contenção de gastos. Contenção essa que nenhum ente quer realizar, muito pelo contrário, eles querem sempre aumentar o gasto público para isso voltar em benefício para o próprio município, o estado ou o Distrito Federal. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação, queria abrir um espaço para você fazer suas considerações finais. Fica à vontade. Bom, queria agradecer o convite, Thaís, muito obrigado. É um tema muito complexo, é um tema muito interessante e a reforma tributária, ela precisa acontecer no Brasil. O Brasil precisa aprovar, precisa modificar, precisa simplificar para o contribuinte, precisa simplificar para o empresário, para viabilizar os negócios, viabilizar as empresas, melhorar, desafogar o empresariado que está tão sofrido com essa carga tão alta de tributo. E a gente vê, né, essas manifestações populares muito aí agora em voga no país por mudanças aí, melhoras na educação, melhoras na segurança, melhoras na saúde, que são muito legítimas, são muito válidas, mas eu costumo dizer para
para as pessoas com quem eu converso a respeito desse assunto, para que esse engajamento político brasileiro recente seja voltado também para a reforma tributária. Eu acho que a reforma, uma vez aprovada ou uma vez colocada em pauta, ela vai melhorar para todo mundo, vai melhorar para o país, vai melhorar principalmente para o contribuinte, que, como eu disse na entrevista hoje, é o ente que suporta a carga tributária inteira. Porque o empresário, apesar dele efetuar esse pagamento, o destaque na nota fiscal, ele faz o pagamento do tributo, mas ele repassa isso para o contribuinte. E o contribuinte ainda paga na fonte, quando é o caso, no caso do imposto de renda e tudo mais. Este foi o programa OAB na TV, com apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Obrigada e até o próximo programa.